Existe algo acontecendo agora, enquanto você assiste a esse vídeo, e você provavelmente nunca percebeu. Dinheiro circula todos os dias ao seu redor. Passa por empresas, bancos, investimentos, negócios que parecem normais. Mas uma parte desse dinheiro nunca deveria estar ali. E o mais estranho não é isso. O mais estranho é que ele parece totalmente legítimo. Você olha, analisa e não encontra nada de errado. Nenhum sinal, nenhuma pista, nenhuma evidência de que aquilo já foi parte de algo ilegal. Agora pensa comigo, como algo que nasceu no crime consegue atravessar o sistema inteiro e voltar limpo, aceito, respeitado? Não estamos falando de pequenos valores, estamos falando de bilhões. Bilhões que desaparecem, mudam de forma, passam por caminhos invisíveis e reaparecem como se sempre tivessem sido legais. E aqui está o ponto que quase ninguém te conta. Isso não acontece fora do sistema. Isso acontece dentro dele. Existe uma engrenagem silenciosa funcionando por trás de tudo. Uma lógica que não depende de sorte nem de improviso. Um sistema que transforma o ilegal em algo que ninguém questiona. E quando você entende como isso funciona, você percebe que o dinheiro não precisa ser limpo. Ele só precisa parecer. O paradoxo do dinheiro sujo. Agora vem a parte que muda a forma como você enxerga tudo isso. O dinheiro, por si só, não carrega história. Ele não tem memória. Ele não revela de onde veio, nem o que aconteceu antes de chegar até você. Uma nota, um saldo bancário, um investimento, nada disso mostra a origem real. O sistema não trabalha com verdade absoluta. Ele trabalha com aparência. E é exatamente aqui que nasce o paradoxo. Algo que começou de forma ilegal pode atravessar uma sequência de operações, transações e registros, até se tornar indistinguível de qualquer outro dinheiro legítimo. Não porque foi purificado, mas porque deixou de parecer suspeito. Percebe a diferença? O sistema não precisa provar que o dinheiro é limpo. Ele só precisa não encontrar motivos para duvidar. E isso muda completamente o jogo. Porque, a partir do momento em que a aparência é aceita, a origem perde força. E quando a origem deixa de ser questionada, o dinheiro passa a circular como qualquer outro. É assim que bilhões atravessam fronteiras, entram em mercados, se transformam em empresas, imóveis, investimentos, sem levantar sinais claros. E quanto mais esse dinheiro circula, mais ele se mistura com o restante. Até chegar em um ponto onde separar o que é legítimo do que não é, se torna praticamente impossível. E é exatamente essa brecha que alimenta todo o sistema. Mas isso leva a uma pergunta ainda mais desconfortável. Se tudo isso acontece dentro de um sistema que deveria controlar, por que ninguém para isso? A ilusão do controle. Existe uma crença que a maioria das pessoas nunca questiona. A ideia de que o sistema financeiro é totalmente controlado, que bancos sabem de tudo, que cada transação é monitorada, que qualquer irregularidade é rapidamente identificada. Na teoria, isso faz sentido. Na prática, não funciona assim. O sistema não foi criado para enxergar tudo. Ele foi criado para permitir que o dinheiro circule. E quanto maior o volume, mais difícil se torna acompanhar cada detalhe. Bancos analisam padrões, não histórias completas. Reguladores reagem depois que algo já aconteceu. E muitas decisões são baseadas em probabilidade, não em certeza. Isso significa que o controle existe, mas não é absoluto. Ele depende de sinais, depende de comportamentos fora do padrão, depende de algo que chame atenção. Agora pensa no que acontece quando alguém entende exatamente como esse sistema funciona. Se você sabe o que levanta suspeita, você evita. Se você sabe o que parece normal, você imita. E é aí que o jogo vira. Porque o sistema passa a validar aquilo que foi cuidadosamente construído para parecer legítimo. E quanto mais natural isso parece, menor a chance de questionamento. O controle não desaparece, mas ele deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas mais uma regra do jogo. E quando alguém aprende a jogar dentro dessas regras, o dinheiro não precisa mais se esconder. Ele só precisa se comportar como qualquer outro. E é exatamente nesse ponto
que entra a parte mais sofisticada de tudo isso. Porque não se trata apenas de esconder dinheiro. Se trata de fazer ele desaparecer à vista de todos. A engenharia invisível. Agora você começa a enxergar a lógica por trás de tudo. Não existe um único caminho. Não existe um único método. O que existe é uma engenharia construída para dissolver a origem até que ela deixe de importar. O processo começa com algo simples: fragmentar. Grandes quantias são quebradas em partes menores, valores que não chamam atenção, movimentos que parecem comuns. É como pegar uma gota de tinta escura e diluir em um oceano. Em pouco tempo, você não consegue mais identificar onde ela está. Depois vem o disfarce. O dinheiro não aparece como algo extraordinário. Ele entra onde já existe fluxo. Negócios que movimentam valores todos os dias. Atividades onde variações são esperadas. Tudo é desenhado para parecer rotina. E então, acontece a mistura. O que era separado começa a se fundir com o restante. Entradas e saídas se confundem. Origem e destino deixam de ser claros. O dinheiro perde identidade. E, por fim, a complexidade. Camadas são adicionadas, transações se multiplicam, estruturas são criadas não para facilitar, mas para dificultar o rastreio. Quanto mais caminhos, menos clareza. Quanto mais etapas, menor a chance de alguém reconstruir a origem. Percebe o padrão? Não é sobre esconder, é sobre tornar irrelevante a pergunta. Quando alguém tenta entender de onde veio, já é tarde. A resposta se perdeu no caminho. E é exatamente por isso que essa engrenagem funciona. Porque ela não luta contra o sistema, ela se adapta a ele. Mas isso abre espaço para algo ainda mais interessante. Se existe uma lógica, então existem caminhos específicos onde tudo isso acontece com mais facilidade. E são esses caminhos que quase ninguém percebe. Os caminhos que ninguém percebe. Agora a engrenagem deixa de ser teoria e começa a aparecer na prática. Não em lugares escondidos, não em cenários distantes da realidade, mas exatamente onde tudo parece mais normal. O primeiro caminho é o excesso de rotina. Ambientes onde dinheiro entra e sai o tempo todo, onde pequenas variações passam despercebidas, onde ninguém questiona um número um pouco maior ou um pouco menor. É nesse tipo de fluxo contínuo que o dinheiro encontra espaço para se misturar sem gerar ruído. O segundo caminho é a velocidade. Hoje o dinheiro se move mais rápido do que qualquer análise profunda consegue acompanhar. Transferências, pagamentos, movimentações digitais. Quando alguém tenta entender o que aconteceu, o dinheiro já passou por vários lugares diferentes. O terceiro caminho é a confiança automatizada. Sistemas foram criados para validar padrões, não intenções. Se algo se encaixa dentro do esperado, ele é aceito. E quando esse padrão é replicado com precisão, o sistema não questiona. O quarto caminho é o valor subjetivo. Existem áreas onde o preço não é exato, onde o valor pode variar, onde não existe um número claro que defina o que algo realmente vale. E quando o valor é flexível, a margem para manipulação cresce. Percebe o que todos esses caminhos têm em comum? Eles não são exceções. Eles fazem parte do funcionamento normal do sistema. E é exatamente por isso que passam despercebidos. O dinheiro não precisa forçar entrada. Ele entra porque já existe espaço para ele. E quanto mais natural esse ambiente parece, mais invisível o processo se torna. Mas existe um momento específico onde tudo muda. Um ponto onde o dinheiro deixa de ser questionado e passa a ser aceito sem resistência. E é nesse momento que a transformação realmente acontece. O momento da transformação. Existe um ponto em todo esse processo onde tudo muda. Não é quando o dinheiro entra, não é quando ele se movimenta, é quando ele deixa de parecer estranho. Até aqui existe risco, existe atenção, existe a possibilidade de questionamento. Mas chega um momento em que o dinheiro se encaixa perfeitamente dentro do sistema. Ele já passou por tantas camadas, por tantos caminhos, por tantas validações aparentes, que ninguém mais olha para trás. E é nesse instante que acontece a transformação.
o dinheiro não foi limpo, ele foi aceito. Percebe a diferença? A partir desse ponto, ele pode ser usado sem levantar suspeitas. Pode se transformar em patrimônio, pode virar empresa, pode gerar renda, pode circular como qualquer outro valor legítimo. E o mais inquietante é que, para o sistema, não existe mais distinção. Aquilo que antes era um problema, agora é apenas mais um número, mais um ativo, mais uma transação. E quanto mais tempo passa, mais forte essa aceitação se torna. Porque o próprio sistema começa a reforçar a legitimidade daquilo que já foi integrado. É como se o passado deixasse de importar. E quando o passado deixa de importar, o controle perde força. Agora você começa a entender por que isso funciona tão bem. Não é sobre enganar o sistema. É sobre usar o próprio funcionamento dele a seu favor. E é exatamente isso que torna tudo isso tão difícil de combater. Porque o problema não está só nas pessoas, está na forma como o sistema foi construído. Por que isso funciona tão bem? Agora você enxerga o ponto central que sustenta tudo isso. O sistema não foi criado para investigar profundamente cada origem. Ele foi criado para manter o fluxo funcionando. Dinheiro parado é problema. Dinheiro circulando é o que mantém tudo ativo. E quando o foco está no movimento, a verificação se torna limitada. O primeiro fator é o volume. Milhões de transações acontecem todos os dias. Em meio a esse volume, o que parece comum passa despercebido. O sistema não olha cada detalhe. Ele procura padrões fora do normal. E quem entende isso se mantém dentro do esperado. O segundo fator é a confiança. Grande parte das operações depende de validações anteriores. Se algo já foi aceito em uma etapa, a próxima tende a assumir que está tudo certo. O sistema confia em si mesmo. O terceiro fator é a complexidade. Quanto mais etapas, mais difícil reconstruir o caminho. Cada camada adiciona distância entre a origem e o resultado. E essa distância protege o processo. E existe um quarto fator que poucos consideram. O sistema precisa continuar funcionando. Interromper fluxos, travar operações, questionar excessivamente. Tudo isso gera impacto. E esse impacto afeta não só o problema, mas também o que é legítimo. Por isso, o equilíbrio sempre favorece o funcionamento. Percebe o que isso significa? Não é que o sistema não veja, é que ele não pode parar tudo para ver. E é exatamente nesse espaço que tudo acontece. Mas até aqui, isso ainda pode parecer distante da sua realidade, como algo grande, complexo, que acontece longe. Só que existe um detalhe que muda tudo. Esse sistema não fica isolado. Ele influencia diretamente o ambiente onde você vive, trabalha e toma decisões. E é aí que isso começa a te afetar de verdade. O impacto silencioso na sua vida. Agora isso deixa de ser distante. Esse dinheiro não fica parado em um canto isolado. Ele entra no mesmo sistema que você usa todos os dias. Ele circula nos mesmos mercados. Ele influencia os mesmos preços. E isso muda o jogo sem que você perceba. Quando grandes volumes entram onde não deveriam, eles distorcem o valor real das coisas. Preços sobem sem motivo claro. Oportunidades ficam mais difíceis. Negócios parecem mais lucrativos do que realmente são. Você começa a competir em um ambiente que não é totalmente justo, mas não consegue enxergar o porquê. E tem mais. Esse fluxo cria uma sensação falsa de normalidade. Tudo continua funcionando. Tudo parece estável. Mas por trás disso, existe um desequilíbrio sendo alimentado. O problema não aparece de forma direta. Ele se espalha, aos poucos, silenciosamente, afetando decisões, mercados e até a forma como você enxerga o dinheiro. E quando você não entende o que está acontecendo, você tenta jogar um jogo sem conhecer as regras. Trabalha mais, tenta acompanhar, ajusta estratégias, mas sente que algo não fecha. E não fecha mesmo. Porque existe uma camada invisível influenciando tudo. E é só quando você começa a enxergar essa camada que sua forma de lidar com o dinheiro muda. Mas ainda falta entender uma coisa. Se tudo isso continua acontecendo, mesmo sendo conhecido, então existe uma razão maior por trás. E essa razão não está apenas nas pessoas.
está na própria estrutura do sistema. A verdade que fica. O ponto central não está no dinheiro, está no sistema que permite que tudo isso aconteça. Você foi ensinado a acreditar que existe uma separação clara entre o que é limpo e o que é ilegal, que existe um controle absoluto, que tudo é monitorado e corrigido. Mas a realidade é mais simples e mais desconfortável. O dinheiro não precisa ser limpo, ele só precisa parecer. E quando a aparência é suficiente para validar algo, o sistema deixa de depender da origem e passa a depender da confiança. Confiança nos processos, confiança nas validações anteriores, confiança de que, se passou por certas etapas, então está tudo certo. E é exatamente isso que sustenta tudo. O sistema não é perfeito. Ele é funcional. Ele foi construído para continuar operando, mesmo com falhas, mesmo com brechas, mesmo com coisas que não deveriam estar ali. E quem entende isso começa a enxergar o jogo de forma diferente. Não com medo, mas com consciência. Porque quando você entende como o dinheiro se comporta, você deixa de olhar apenas para o que aparece e passa a questionar o que está por trás. E essa mudança de percepção é o que realmente separa quem apenas participa do sistema de quem começa a entendê-lo de verdade.